Vamos à nossa parte 3, então, gente. Além dessas opções, então, todas, né, que nós temos aqui, eu posso também, numa questão, escolher a opção aqui, ó. Deixa eu tirar essa aqui. Essa aqui, ó, importar perguntas, tá? Então, quando eu clicar aqui, importar perguntas, ele vai abrir para nós o nosso Google Drive e todos os formulários que tem lá, que a gente já fez, tá? Então, tem aqui todos que eu já criei, aparecem aqui, e eu seleciono de qual desses aqui eu quero importar uma pergunta, certo? Então, vou pegar esse nosso aqui, que era o modelo, selecionei ele aqui, ficou azulzinho a opção selecionar, clico aqui. Ele trouxe aqui nesse cantinho, ó, as perguntas que eu tenho lá. E aí, ele pergunta para mim se eu quero selecionar, importar todas as perguntas, né? Então, se eu quiser importar todas, eu coloco aqui, marco aqui que sim, né? Ou se não, eu seleciono aqui, ó. Eu vou selecionar resposta em hora, resposta em data, grade múltipla, que é o checkbox, e aqui o grid, escala linear, esse aqui a gente tem. Tá, então essas três aqui que eu ainda não havia criado aqui, eu vou importar de lá, tá? Terminei de selecionar, importar perguntas. Clica aqui. Pronto, veio para cá, certo? Tá aqui, ó, data, hora, aquele que é com os quadrinhos, certo? Aqui foi o que... Esse aqui, ó, gente, eu dupliquei ele sem querer, ó. Então, se a gente tem alguma pergunta que criou aqui, que não quer mais, ou então que errou aqui no caso, né? A gente vem aqui, ó, nos 6 pontinhos, quando troca o cursor, clica uma vez, e daí, ó, eu venho aqui no lixinho, ó, delete. Pronto, tirei, tá? Então, é isso. Se a gente quiser importar. Outra coisa, gente, que a gente pode fazer aqui, né? Ao invés de ter que digitar tudo de novo, a gente pode usar o famoso copiar e colar, né? Então, eu posso ter uma avaliação minha, por exemplo, pronta já, e fazer o copiar e colar das perguntas, né? Tanto da pergunta, depois quanto das respostas. Quando eu copio uma... Deixa eu ver aqui se eu acho uma. Quando eu copio uma pergunta que já é de múltipla escolha, o formulário já ajusta ali para nós, tá? Então, aqui no nosso formulário, ó, eu posso, por exemplo, aqui criar uma pergunta, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos no mais, tá? Aí ele... Onde é que ele botou? Botou aqui em cima, ó. Então, eu posso copiar uma pergunta de um arquivo que eu já tenha, né? Copio e colo aqui a pergunta. E se for mais de uma opção, que elas estiverem assim, uma embaixo da outra, a gente também copia lá, daí vem aqui no primeiro aqui e dá o colar, né? Ou o Ctrl V, e ele já vai colocar em forma de opções aqui, certo? Então, tem isso que facilita um pouco para nós. Vou deletar aqui. Tem outra maneira também que eu vou explicar num outro vídeo daí, que é uma extensão que a gente instala lá no Google Drive e ele transforma o arquivo PDF ou doc em formulário daí, tá? Então a gente tem como fazer isso. Só que aí só serve para... Não posso ter um arquivo misto com perguntas que querem resposta dissertativa e outras que são de múltipla escolha. Ou eu tenho só perguntas de múltipla escolha ou eu tenho só dissertativa, tá? Daí ele consegue converter o meu arquivo PDF ou o meu documento em um formulário. Isso é muito bom, tá?
Então, agora, tá, criei o formulário. De novo, então, né, aqui a gente dá aquela espiadinha para ver como é que tá ficando. Depois, people, quando os alunos já estiverem respondendo ao formulário, né, nós acessamos eles lá no Google Drive. Daí sim a gente tem que acessar lá pelo Google Drive, não pode ser por aqui, pela nossa sala de aula, tá? Porque se eu abrir esse formulário pelo sala de aula, ele vai me levar para o modo responder, tá bom? Então precisa, quando a gente quiser acompanhar o formulário, aí ele tem que ser aberto lá no Google Drive. Então, aqui, quando a gente abre ele lá no Google Drive, ele vem dessa forma aqui para nós, na forma de edição, né? Eu consigo editar aqui. E olha só, aqui estão perguntas e aqui tem respostas. Então, se eu clico nessa aba respostas, depois, conforme os alunos vão respondendo, elas aparecem aqui, tá? Deixa eu mostrar um aqui meu para vocês, para quem ainda não conhece ter a ideia. Olha, acabei de dizer que tem que abrir no Google Drive e vim aqui, né? Pessoa inteligente. Deixa eu vir aqui no Google Drive. Ó, aplicativos, Google Drive. Aqui são os arquivos que eu tenho. Não dorme aí. Demora um pouquinho porque o programa que eu estou usando para gravar, né? Então aqui eu tenho uma aba que é só dos formulários. Nossa, tá lento. Aqui. Gente, esse então é um formulário que eu tenho, ó, abri ele pelo Google Drive, tá? Tá aqui, ó, no modo editar, né? Se eu for fazer de novo. E aqui, então, a aba respostas, ó. Ele tá carregando ainda, pera, ó. E aqui, então, a aba respostas, ó. 10 pessoas já responderam a esse formulário. Então, eu clico aqui e aí eu consigo ver, ó, quem respondeu por e-mail. Aqui é um resumo, né? Quem respondeu, então, a esse formulário por e-mail. Aqui ele faz o gráfico, né, das respostas do formulário, então é bem bacana. Aqui depois vocês se interarem um pouco mais, né? Por exemplo, aqui, ó, para essa pergunta aqui, quantas pessoas responderam? Aqui são as opções da resposta, né? Am, is ou are. E aí ele faz o gráfico, quantas pessoas responderam are, então 70%, 10% responderam is e 20% responderam am. Então, eu sei que essa é uma pergunta que eu preciso dar uma revisadinha nela, tá? Com os alunos, por exemplo. Já aqui, ó, 90% respondeu is, 10% respondeu are. Então, a grande maioria entendeu, né, o conteúdo, digamos assim. Então, já é um parâmetro que a gente pode ter, né? Então, por isso que ele é bem usado para pesquisas, né, People? Porque tudo isso ele já fez automático, né? Então, aqui também, ó, quantidade de respostas, ó, alunos da 101, 8 responderam. Tem um que colocou 1 ao invés de colocar 101. E o teacher aqui foi o que eu respondi, que é o que eu vou usar de gabarito, tá? E aqui, gente, eu posso ver as perguntas, ó. Então, ali é o resumo, né? Aqui eu posso ver as perguntas, ó. Certo? Então, qual é a pergunta que eu quero ver? Eu quero ver essa pergunta aqui, ó. The car is green, né? Então, ó, is, 8 responderam, am, 1 respondeu, are, 1 respondeu. Quem é que respondeu are? Ó,
essa pessoa aqui. Então, caso eu queira, eu posso selecionar aqui. Se eu clicar aqui, vai abrir para eu mandar e-mail para ela. Então, eu já posso, de repente, mandar um link com uma revisão, alguma coisa, por aqui já, tá? Aqui a gente vai passando, ó, as páginas, né, do formulário. E aqui, se eu quiser ver individualmente, ó, por aluno. Então, aqui eu vou selecionar o e-mail, no caso, né? Porque eu coloquei que o e-mail é obrigatório. Aqui, gente, aparece, olha que essa aluna aqui respondeu 2 vezes, ó. Então, como que eu sei? Porque aqui aparece o e-mail de forma original e aqui aparece com esse 1 do lado. Então, isso indica que é uma cópia, certo? Para que isso não ocorra, eu posso ajustar no formulário que eu vou aceitar uma resposta só, por conta de e-mail, certo? Então, eu vou mostrar como que a gente faz isso. Agora aqui, gente, então, entrei nas respostas, consigo ver. Aqui, ó, aceitando respostas. Então, significa que esse formulário está ativo. Se for um formulário com, vamos supor que agora, depois do dia 15, eu não quero mais aceitar as atividades que eu trabalhei com os meus alunos antes desta data, eu venho aqui, ó, e encerro o formulário. Não estou mais aceitando respostas. Então, se algum aluno, né, tentar acessar lá, ele não vai conseguir, não vai mais estar disponível, certo? Então, a gente pode fazer isso. Outra coisa que eu posso fazer é aqui, ó. Nesses 3 pontinhos, as opções que a gente tem. Eu posso imprimir todas as respostas, eu posso deletar se eu quiser usar de novo o formulário sem fazer cópia, né? Posso fazer um download das respostas, posso selecionar o destino das respostas e eu posso enviar um e-mail de notificação para novas respostas. Então, caso eu desabilite aqui, além de desabilitar, eu ainda posso gerar um e-mail automático para quem tentar acessar, tá? E esse maisinho, esse símbolo aqui é o símbolo de tabela do Google Documentos, tá? Seria o Excel, no caso. Se eu clicar aqui, ele vai criar para mim uma tabela com os dados desse formulário, que é muito bom. Inclusive, tem um outro aplicativo também que a gente pode baixar no Google Docs, que é para ele converter isso em correção e em notas, certo? Mas vamos lá então, vamos clicar aqui para ver o que acontece. Criar uma nova tabela, aí ele vai usar o mesmo nome que eu dei pro formulário, ele vai usar para a tabela, tá? Criar um novo ou selecionar um já existente, certo? Então vamos aqui num novo, aperta em criar. Aí dá aquela esperadinha, aí foi, ó. Olha só o que aparece nessa tabela aqui, ó. O dia e o horário que o aluno respondeu. Ó, tá carregando aí. O dia e o horário que o aluno respondeu, os e-mails, né? Aqui o nome das pessoas. Aqui a turma, ó. Viu que um aluno tinha colocado o número 1 lá? Apareceu aqui, ó. Quem foi a criatura abençoada? Foi a Gabriela, ó. Aqui as respostas que cada um deu. Isso aqui é o que aparece lá para nós nos gráficos lá, né, e tal. Então aparece aqui. Então eu tenho tudo aqui. Se eu quiser fazer algum outro tipo de controle, vem aqui, insere colunas. Se eu quiser mudar aqui a ordem, eu fico segurando e arrasto para cá, arrasto para lá. Então tem N coisas que dá para fazer. E aqui, gente, se isso aqui é um teste, eu ainda venho aqui num aplicativo que tem e posso transformar isso aqui em... Por isso que tem um gabarito aqui, ó. Porque quando eu usar essa extensão aqui do Google Documentos, ele vai perguntar para mim qual é o gabarito para poder corrigir essas respostas. E aí ele já corrige, já dá nota
E se eu quiser também, ele manda um e-mail com resultado para os alunos, certo? Então, é aqui, ó, no adicionar o Flubaro. E aí ele vai fazer essas coisas que eu disse, tá? Não, acho que eu não vou... vou deixar para um vídeo só para isso, tá? Então, esse maisinho que aparece aqui é para isso. Aqui, tá? Que eu tô mexendo no meu arquivo. Certo? E aqui, gente, voltei então pro formulário nosso, tá? Aqui, sempre que aparece a engrenagem, são os ajustes, né? Que a gente pode fazer. Então, olha só, aqui eu vou determinar o que eu quero. Eu quero recolher os e-mails, né? Então, sim, eu já deixei pré-determinado que todos os meus recolhem e-mail, então ele já veio preenchido aqui. Limitar o formulário a uma resposta só é bom, né? Porque daí o aluno não repete, que nem aconteceu naquele que eu mostrei para vocês. As respostas podem ser alteradas depois de enviadas, os alunos podem ver a tabela com respostas, então aqui a gente marca se vai deixar eles ter acesso a isso ou não, tá? Aqui ele está perguntando, ó, o tamanho máximo do arquivo que a gente pediu lá, uma questão que era para fazer upload de arquivo, né? Então aqui ele está perguntando o tamanho, certo? Então aqui nessa aba são essas as seleções. Depois vem na apresentação, ó. Mostrar barra de progresso. Caso o formulário tenha mais de uma sessão, né, que tem a opção lá adicionar sessão, eu posso colocar aqui que o aluno vai ver a barra de progresso dele, tá? Se ele está no início do formulário, se ele está no meio, se ele está no final. Shuffle Questions Order é aqui. Tem a opção lá, quando a gente tem múltipla escolha, lá na atividade, a gente pode pedir que ele embaralhe as respostas, né? E aqui a gente pode marcar que quer que ele embaralhe as perguntas também. Então, se eu criei as minhas perguntas com um número, e eu selecionar essa opção aqui, pode ser que a primeira pergunta que apareça para o aluno é a número 6 e não a número 1, né? Então, interessante não usar, né, número nas perguntas, se for aqui sortear isso, tá? Aqui, ó, quando eu digo que o aluno pode mandar mais de uma resposta, eu posso também direcionar a resposta para um outro link, que não a desse formulário aqui. E aqui, gente, é uma mensagem de confirmação que o aluno vai receber. Então, ó, seu formulário foi enviado com sucesso. Seu formulário, sua avaliação, né? Então, eu posso editar aqui o formulário que eu quero que o aluno receba, tá? Vou deixar esse. E aqui, people, são testes, ó. Se eu quero transformar isso numa prova, num teste, no que seja, que vale a nota, né? Eu venho aqui nessa aba e coloco aqui, ó, fazer disso um teste. Aqui são as opções. Viu que eu paro de falar, ele para de cantar. Enviar o resultado, né? Imediatamente após o aluno submeter o formulário ou depois eu envio manualmente, né? Ou por aquela opção lá do aplicativo que eu vou mostrar depois para vocês, que ele envia os e-mails com o resultado. Os alunos que estão respondendo ao formulário à prova podem ver as questões que estão faltando, as respostas corretas ou a pontuação, né? Então, aqui a gente escolhe o que o aluno vai poder ver. Normalmente, quando a gente deixa essa opção aqui em ativo, quando ele termina, quando ele clica no Submit... esse passagem. Quando a gente clica aqui, ele vai, vamos supor que o formulário tenha 10 questões, ele acertou 7. Aí vai aparecer uma
uma janelinha para ele, assim, 10/7. Então, ele já vai saber quantos que ele acertou. Caso a gente não queira, é só deixar em branco, tá? E aí, fez todas os ajustes aqui, né? Vem cá e salva, tá? Agora, gente, se eu transformei isso aqui num teste e eu vou querer que o Google corrija, é muito importante. Deixa eu ver que ele ficou como teste. Ficou. É muito importante que eu diga para ele o que é certo, o que é errado, né? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu clico aqui na pergunta, pode ser depois que eu já fiz tudo, tá? E olha só o que apareceu aqui. Answer key, resposta, né? E a pontuação, ó. Se vale nota, quanto que tá valendo, tá? Então, vou clicar aqui e vou ter que marcar qual é a resposta certa. Marquei que a resposta certa é opção 3, vou colocar, tá? Tem só uma, ó, pode ter mais de uma, mas no caso aqui vai ter uma só. Então, desclico aqui, né, e clico aqui. Quantos pontos vai valer essa pergunta? Ó, posso determinar aqui, tá? Vai valer 10 pontos, 9. Só número inteiro, né? Ele aceita. Tá, vamos botar que vai valer 1. Certo? Então, para essa pergunta, a resposta certa é essa e vale 1 ponto. Feito. Salvei. Aqui é adicionar um arquivo, então não tem, né, certo ou errado, mas eu posso colocar a pontuação, por exemplo, pro caso esteja tudo certo, né, ou quanto vai valer essa tarefa aqui. Então, gente, sempre que a gente marcar como teste, vai acontecer isso, tá? A gente terminou de montar o nosso formulário, vai lá na engrenagemzinha, transforma em teste, aí vai ter que voltar aqui e vai ter que dar as respostas, tá? E criar os parâmetros ali de resposta também. Não esqueçam que tem aquela opção de validar a resposta, né? Tem a opção, tá, a resposta certa é essa, mas se o aluno responder essa, o que pode acontecer, né? Eu posso direcionar ele para uma explicação, para um vídeo, né? Enfim, tem essas opções também, tá? Então, esse vídeo fica por aqui. Eu vou fazer um, então, só com essa questão de validar a resposta e a opção lá de criar a tabela com correção e dando nota já, tá? Isso aí, então.